Bom dia, galera! Tudo bem? Lembra de mim? Eu sou o Medo. Eu sou aquele dispositivo de segurança quando alguma coisa pode ser que dê errado, a gente entra em ação para garantir a segurança de vocês, certo? Então, como a gente é um dispositivo de segurança, se ele usado de maneira errada, ele pode nos travar. Isso que a gente não quer, tá ok? Hoje eu vou trazer para vocês uma história incrível de Jesus com seus discípulos, que fala um pouco sobre medo e um pouco sobre a nossa fé. Amém? Tá lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 32, que eu vou ler aqui para vocês. Logo em seguida, Jesus instruiu os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Algumas passagens dizem medo de verdade. E disseram, é um fantasma. E gritaram de medo, tá aqui, medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo, de novo medo, olha. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus falou, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando parou e reparou no vento e no mar, ficou com medo, é mesmo. E começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou e todos o adoraram. Então, galera, nós andamos com Jesus, nós fomos apresentados a Jesus muitas vezes e estamos praticando a nossa fé, estamos caminhando com Ele. Mas às vezes alguma coisa foge do nosso controle. Assim como Pedro, ele pediu que Jesus permitisse que ele andasse sobre as águas. E Pedro, de fato, sai do barco, de fato caminha sobre as águas, diz a Bíblia, mas ele teve medo pelas circunstâncias. Diz que ele olhou o mar, olhou o vento, e nós somos muito parecidos com Pedro. Alguns aqui criticam Pedro porque ele teve medo e afundou, mas lembrem que ele andou sobre as águas. A gente também anda muitas vezes sobre os milagres que Jesus nos dá e a gente não percebe a grandeza disso. Que a gente tem que ter a certeza de que Jesus sempre está ali próximo, assim como quando Pedro sentiu medo, o que ele falou? Senhor, me salva! Diz a Bíblia que ele gritou. Só que Jesus estica o braço. Se ele estava tão longe a ponto de Pedro gritar, como é que ele só estica o braço e pega Pedro? Então é sinal de que Jesus estava muito próximo dele. E assim também é com nós. Jesus parece estar distante de você, só que não. Quando você precisar e você ter consciência de que ele sim pode te ajudar, ele pode te socorrer, você chama Jesus. Lembrando que a gente chama Jesus para situações em que a gente possa ser difícil, em momentos que são difíceis, e às vezes a gente até já passou pela situação. E essa grande ferramenta, essa grande bênção de ter Jesus conosco, a gente tem que estender ao próximo. Assim como nós fomos alcançados por alguém que nos apresentou Jesus, eu desafio você a essa semana, ainda essa semana, ligar para um amigo, para um colega, para um primo, para um vizinho e apresentar Jesus para ele se ele ainda não conhece. E se todos os seus primos já conhecem, como muitos já têm, você vai renovar a fé dele, assim como Jesus renovou a fé de Pedro. Lembra que Jesus disse, homem de pequena fé? Ele teve fé, caminhou sobre as águas, mas a fé dele deu uma fraquejada. Amém? Então espero vocês até a próxima. Fique com Deus e lembre-se, medo é bom, mas tem que controlar. Tchau, tchau!